pessoal, tudo bem? Vocês que estão me assistindo no YouTube, né? Hoje vamos estudar E, a primeira parte da Lei Complementar 840, o regime jurídico único dos servidores distritais, né? Tanto uhum, fundações do CF e autarquias uhum, distritais, né? isso, É análogo à federal, né? Que é a lei 8.112, né? Não sei se ela leva o título de complementar, eu nunca estudei ela, tá? Eu já leio uhum, 840. O grupo, isso, o grupo simulado de Andresa, a predominância dele é contrato temporário. Essa parte aqui não cai no contrato, né? Só cai no contrato isso, temporário da Secretaria de Educação somente a parte 840 dos deveres dos servidores e o regime disciplinar, tá? Somente isso, isso. uhum, Essa isso parte mesmo, aqui cai em concurso do DF. Quem vai fazer é SDF, PROCON, né? uhum, PROCON isso, DF, que é preconceito, uma autonomia distrital, cai também, ok? isso Então mesmo, vamos começar da questão número 1. isso, A Lei Complementar 830 institui regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e dos órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal. Certo ou errado? hum, esses órgãos autônomos eu fiquei na dúvida, A questão está correta. Realmente, como eu tinha uhum, falado antes, ela é um regime jurídico único, né? É regime uhum, jurídico único dos uhum, servidores públicos civis, administração direta, né? Todos os órgãos uhum, aí. É, uhum, aí na parte na administração direta, né? Nós vamos mais à frente da direito administrativo também, né? uhum, A, a, a indireta somente nos lugares onde tem servidor, porque nas empresas públicas, né? E nas autarquias uhum, não. As isso, empresas públicas e sociedade de economia mista são empregados públicos. Contudo, isso, nas autarquias e nas fundações públicas, é servidor público. Lá não é regido pela CLT, é regido pelo regime jurídico único. As distritais, no isso, caso, tipo Detran, né? Detran, autarquia distrital, que mais? A uhum, fundação, aí fundação, tem a Fundação Hemocentro, né? Que eles também uhum, são estatutários, né? Eu posso chamar essa lei também de regime jurídico único do Estatuto do Servidor, tá? Aí, uhum, como eu ia falando lá na função hemocentro, eles também são estatutários. Então, sim, órgãos autônomos, eu não sei direito o que quer dizer, uhum, mas já ouvi falar um negócio que às vezes algumas coisas da Índia cria alguns órgãos, né? Tipo o DF-Trans, parece que foi hum, o Detran que criou, um órgão que a autarquia criou. Eu acredito que seja isso, né? Órgãos uhum. autônomos, acho que é. Eu acho. Eu Não tenho acho certeza. naquele regime lá de 5S, Senai, Sesc. Não, esses aí não, esses são as Não, paraestatais. Eles não são paraestatais. órgãos autônomos, considerados Uhum, paraestatais. uhum, Não, eles não fazem parte nem na administração direta e nem da uhum, indireta. São considerados paraestatais. O sistema é esse. uhum, uhum, Dois. O servidor público é pessoa legalmente investida em cargo público, enquanto que o público é um conjunto de atribuições, responsabilidades previstas na estrutura organizacional e cometidas com o servidor público, certo ou errado? certo, né? Certinho, é isso mesmo. O servidor é uma pessoa, ele é em cargo público, né? Os Aham, contratos temporários aí da Secretaria de Ação, eles não ocupam cargo, ocupam função. Cargo uhum, é aquele que você faz o concurso ali, né? Professor, nem diretor é considerado cargo, né? É uma função uhum, ali que a pessoa que ocupa o cargo de professor tem ali, né? O orientador é cargo, o uhum, coordenador também numa escola também, ele não é cargo, né? Ele é um professor que sai de aula e ocupa aquela função de coordenador, né? uhum, Quando o Leandro Cruz estava sendo secretário da Educação, né? Foi ano atrasado, né? 2021 ele queria, né? Queria que o governador criasse esse cargo, né? Tivesse concurso para coordenador, né? Pedagogo da uhum, escola também não é cargo, né? Porque também ele está ali na sala de aula, ocupando o cargo de professor, aí tira ele ser pedagogo, né? Aí, uhum, igual temporário, né? Nós somos mais discriminados, né? Três. uhum, A questão um está no artigo 1, a questão uhum, 2 está no artigo 2 e 3, ok? tá, aham, Procurar sempre artigo falando os 2 e nomes dos 3, artigos aqui, para tá, consultar.
Uhum. 3. Sabendo que os cargos em comissão destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento, a, a primeira dessas atribuições serve serve auxiliar para detentores de mandato eletivo, ocupantes de cargos vitalícios, ocupantes de cargos de direção ou chefia. Certo ou errado? Cargos vitalícios? Eu fiquei na dúvida dessa parte dos cargos vitalícios. Tá. Vamos lá, vamos por parte aqui na questão. Vai assistir a questão. Vou começar aqui do início. Sabe-se que os cargos em comissão destinados exclusivamente às atribuições de chefia e assessoramento. Isso aí tá certo. Esse exclusivamente é isso mesmo. É o chamado DCA, Direção, Chefia e Assessoramento. Só para isso. Não é passeador de cachorro, né? O professor Marcelo sabe gostar. Não é contratado para ser carga em comissão, não é contratado para ser passeador de cachorro, né? É dessa brincadeira. Aí tá, depois do ponto aí. A primeira dessas atribuições, a primeira, né? Tá falando, então, a função de direção. Direção. A primeira dessas atribuições serve para auxiliar detentores de mandato eletivo. É isso que você ficou na dúvida. Um diretor auxiliar de mandato eletivo os ocupantes de cargos vitalícios, auxiliar os juízes. É isso que os diretores ocupantes de cargo de direção, os diretores ocupantes de cargo de direção e chefia. O diretor vai auxiliar outro diretor ou um chefe? Tá errada essa questão, né? Não é a primeira dessas funções, seria a terceira, o assessoramento, né? É o assessoramento cadê? Serve para mandatos eletivos, né? O mandato eletivo, o deputado, por exemplo, né? O deputado distrital, ele chama a pessoa lá em cargo ou em comissão, aí vai auxiliar ele, né? Ele é um detentor de mandato eletivo, então, serve para auxiliar detentores de cargo eletivo, né? Serve ele tá auxiliando ele, não é o diretor que vai auxiliar, é o que ocupa o cargo de assessoramento. Aí, os ocupantes de cargo vitalício. Também, essa de assessorar, vai assessorar o juiz, né? É os ocupantes de cargo de direção e chefia. Aí, no final, o chefe e o diretor, quem ocupa os cargos em comissão de direção e chefia, também vai ser o assessor, né? Vai ter o assessor deles também, né? Pode estar todo mundo trabalhando lá, o diretor, a pessoa ocupando o cargo de direção e outro cargo de assessoramento, e todo mundo carga em comissão ali trabalhando junto, né? Isso mesmo. Como diz aqui na lei. Isso aí está na questão 5. Alguma dúvida na 3? Não, tranquilo. Tá. Então vamos para 4. São requisitos básicos para a investidura do cargo público: nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, quitação das obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, idade mínima de 18 anos e aptidão física e moral. Certo? Errado, é aptidão física e mental. Muito bem. Tá errado por conta mental. E as bancas adoram isso aí, né? Tá no artigo 7, isso daí, tá? 5. São formas de provimento de cargo público: nomeação, aproveitamento, reintegração, recondução e readaptação. Fiquei na dúvida no aproveitamento. Ela tá errada a questão, tá? Por conta dessa última palavra, readaptação. Readaptação ela não é uma forma de provimento. Nomeação, ali que a pessoa toma posse, é nomeada ali, já é uma forma de provimento. Reversão. Reversão é quando o aposentado quer voltar ativa, né? É para você lembrar aí, fala reversão, retorno velho, né?
O Uhum. aproveitamento, quando a pessoa está em disponibilidade de volta, ele também está sendo reinvestido ali no cargo público, então é uma forma de provimento. Reintegração, Uhum. né? Esse ré e esse in, retorno do inocente, o juiz anula a demissão. Aquela música do É. francês. Reintegração, Interrogação. o juiz anula a demissão. Quando o juiz anula a demissão. Verdade. E é recondução, quando volta para o cargo de origem, quando volta, a pessoa Uhum. é concursado, é efetivo, né? Aí Uhum. volta, aí, aí ele passa em outro concurso, aí vem Uhum. aí ele retorna no estágio probatório, aí ele volta para o Uhum. cargo de origem, né? Esse O para Isso. lembrar de origem. Esse ó, Isso mesmo. CO, cargo de origem. Uhum. Isso mesmo. Uhum. Readaptação é, é só um, como é que eu falo? Não é uma forma de provimento, é Hum. uma, eu vou dar exemplo é, do rapaz lá na escola, vou dar exemplo de dois estados aí, ou três, melhor, eu conheço Limitação, né? Das a limitações, não limitação. são? O Jânio, que Uhum. trabalha lá na escola, ele é readaptado, aí ele fica na função fazendo as coisas aí, né? Uhum. Ele, ele tem restrição em sala de aula, ele não pode mais entrar em sala de aula, então, aí Uhum. quando ele fica ali ajudando ajuda, fica sendo uma espécie de bombril, faz tudo, né? Uhum. Lá na Hum. escola classe 20 que eu trabalho em Rubens também, a readaptação dele saiu ano passado. Ele também tem Uhum. restrição de entrar em sala de aula, né? A Uhum. Sheila também eu conheci no Córrego das Cutas, pode, né? Uhum. Também conheci uma amiga minha, Jocelyn, bem, né? Ela entrou em depressão, ela voltou e fica só ajudando nas, na Xerox, né? Eles não podem Uhum. trabalhar, eles têm restrição. Ou Uhum. psicológica, ou qualquer coisa. Uhum. Aí, o francês, acho que ele canta é assim, é adaptação. É. É, sai do cu sem a mão, sei lá, uma coisa. Quando acontecer algum dano, né? Que ele sofreu algum dano Uhum. que foi adaptado, né? Ele é só Uhum. tipo um remanejamento ali, né? Não é um Uhum. provimento, né? Mas a gente vai falar disso Uhum. mais Isso. seis. Aqui, essa aí tá no artigo 8, tá? Uhum. 6. É defeso editar atos de nomeação, posse ou exercício com efeito retroativo. Certo ou errado? É defeso? Esse defeso aí no sentido de permitido? É proibido, deso é proibido. Proibido. Uhum. É proibido então. É proibido. Editar atos de nomeação, posse ou exercício em efeito retroativo. Certo ou errado? Eu acho, assim, eu acredito que seja errado, porque pela questão de retroagir, sendo que é É, legal. se é ilegal, é vedado, eu nomear Uhum. a posse no efeito retroativo. Uhum. Tá certo, tá? É Tá proibido certo, mesmo. né? É proibido, E, né? ó, Hum. defeso. O SESC adora essa palavra. Uhum. Tem as palavrinhas assim, sabe? Do Satã. Uhum. O SESC adora. Tinha até uns É. negócios do vocabulário do SESC, né? Que é Uhum. tanta palavra que você. Aí o pessoal fala. R por estar em dúvida na questão, não por saber o vocabulário. O SESC adora, tem essas palavras defeso. Defeso é proibido de defesas, de defender. Nada É. disso. Tá é Igual proibido, né? concorrente. Concorrente para o direito, né? Uhum. Concorrente é trabalhando junto, né? Tipo, Isso. legislando junto, né? Uhum. 7. Essa aí tá no artigo 9, tá? A questão 6. Uhum. 7. O ato de provimento do cargo público compete ao diretor do órgão competente, presidente de autarquia fundacional ou presidente de autarquia fundacional. Certo ou errado? Presidente de autarquia fundacional? O ato do provimento do cargo público. Não. Compete. Ficou meio estranha essa questão.
Ato de provimento seria a nomeação, né? Nomeação ou Uhum. qualquer outra forma. Que, Uhum. o ato do provimento do cargo público não compete a diretor, não. O governador, no executivo, é o Uhum. governador, né? No Uhum. órgão executivo, no caso, saúde, educação, é o Uhum. governador. Uhum. Igual agora teve segunda-feira passada, teve a nomeação foi uma forma, que é uma forma de provimento, teve a posse, né? Uhum. Quem nomeou foi o governador, o Ibanez, ele nomeou. Aí tem Uhum. aqueles prazos, nós vamos ver mais à frente, aqueles prazos que a gente Uhum. acaba decorando de medo aí dos efetivos tomarem nosso lugar, né? Uhum. É, o governador, ele é o ato de provimento, a nossa, no caso, é o governador. Quando é no Uhum. executivo do órgão Uhum. competente. Uhum. É, ou presidente de autarquia fundacional. Peraí. Dessa da autarquia, tudo bem. Uhum. Do Detran, quem vai dar, né? Vai ser o Detran mesmo, né? Uhum. Mas o governador não, né? Quando é no executivo. Acho que quando é no legislativo, acho que é o presidente do legislativo que dá. Isso. O presidente lá, vocês sabem quem são aí, quem é o presidente da Câmara Legislativa, né? Isso. Mas quando é no órgão, não é diretor nenhum, não. Diretor de órgão nem tem diretor. Quem tem diretor é outras coisas aí, né? Quer dizer, É, tem isso diretor, mesmo. mas, Uhum. mas é em outras funções assim, né? No caso, Isso. tem o secretário, né? Tem coisas aí na 840 aí tem os secretários, né? Que ajuda, né? Uhum. Do Presidente da órgão, Câmara Legislativa? sim, é secretário. Oi? Presidente da Câmara Legislativa, né? Deixa eu ver aqui É, quem é. É o Wellington Luiz, do MDB. O Elton É, que é Luiz, do né? MDB. Ah, tá. Obrigada pela informação. Pois é, então, diretor é para outras coisas da escola, né? Mas É, assim, quem está à frente ali do órgão não é o diretor, é o secretário, né? O secretário de Estado, né? isso. Está no artigo 10, tá? Da Lei Uhum. 840. Uhum. 8. O concurso público é de provas ou provas e títulos, conforme dispuser a lei do respectivo plano de carreira. Certo? Plano de carreira. Certo. Certinho, tá? O concurso Uhum. é de provas ou provas de títulos, né? Entregar lá o Isso. títulozinho lá. Uhum. Ajuda muito, né? Cadê? Número 8. A 8 está no artigo 11, tá? Agora, a 9. Uhum. Concurso Uhum. público tem validade de 2 anos, a qual pode ser dada uma única vez por igual período na forma do edital. Certo ou errado? Certo. Ela está errada porque não é 2 anos, taxativo. É É até até. 2 anos. É até. Faltou É aí. até. Isso, Aí aham. tá errado. Até 2 anos, né? Porque eu posso colocar ali 2 anos tem o concurso, aí prorrogado por 2 anos, aí fica 4 anos. Mas, assim, Uhum. um exemplo aí, tudo bem que a PM não segue a 840, é um regime próprio, né, de militares. Uhum. Mas eu vou dar um exemplo de PM mesmo assim, né, porque pode acontecer em outros Uhum. concursos também, Uhum. outros concursos regidos pela 840. Uhum. Já aconteceu assim, concurso da PM, é, dele valer só um mês, sabe? E Uhum. prorrogar por mais outro. Assim, a necessidade de ser tão grande de colocar Uhum. os praças, de nomear os praças lá, né? Eles começam com, né, Uhum. pra na PM, de Uhum. nomear, e eles já Uhum. colocaram todo mundo, assim, a necessidade estava tão grande, sabe? Sei. Geralmente, alguns sei de carreiras jurídicas, algumas carreiras aí fiscais também. Acontece assim, deles colocar pouco tempo, mas também eles nomeiam uma lapada de gente, né? Uhum. Verdade. Até 2 anos, né? Isso. Mas com a pandemia aí teve muitas mudanças. Uhum. 10. Candidato aprovado em concurso público no prazo de 10 dias contados da publicação do ato da ação pode solicitar o reposicionamento para o final da lista de classificação, certo ou errado? Pode, não pode? Ele pode sim, mas a questão Uhum. está errada. Artigo Uhum. 13, tá? A 9 também está no artigo 13. Uhum.
são 10 dias, são 5 dias contados, 5 dias úteis. Ah, Tá? 5 dias, né? Para o posto da lista do final da lista de classificação. O popularmente conhecido como rabo de fita, tá? 5 dias úteis. A banca pode colocar 5 dias úteis, não, 5 dias contados, tá? A banca pode colocar 5 dias úteis, mas é contados, tá? De domingo, 5 dias por rabo de fita. É, 11. É vedada a nomeação em comissão ou designação para função de confiança do cônjuge, companheiro ou consanguíneo até o 2º grau ou por afinidade. Certo ou errado? Certo, né? Tá errado porque não é até o 2º grau, é até o 3º grau. 3º grau, né? Isso aqui tá no artigo 16. É o nepotismo, né? Ah, Ou é? seja, eu não posso nomear meu marido porque ele é como se fosse eu. Aí mãe é 1º grau, meu irmão 2º grau, o filho do meu irmão 3º grau. Aí não pode, Isso. né? Já chegou o 3º grau, até aí não pode. Isso. E o meu sobrinho neto poderia, né? Aí depois, aí esses parentes por afinidade, né? Sogro, fica no papel do pai. Isso. Cunhado fica sendo o papel do irmão, Irmão, né? é. Aí vira também. Aí lembrar que primo pode, né? Porque o primo, deixa eu ver aqui. Aí pai não pode, 1º grau. Tia, 2º grau. Aí, peraí que eu me embananei todo. Lembrar que primo, o pessoal fala, como o Adenildo fala, primo pode. Cadê? 12. A posse deve ocorrer no prazo de 30 dias úteis da publicação do ato da nomeação. Certo ou errado? 30 dias úteis? São 30 dias úteis para nomeação. Fiquei na dúvida. A pessoa vai ficar numa ansiedade tão grande. É claro que é 30 dias corridos. Não é úteis, é contados, né? Tá? Contados. A pessoa foi ali, tomou da posse, saiu a nomeação da pessoa. Aí é 30 dias, né? Para a pessoa entrar em documentos, fazer exame admissional. É 30 dias contados, né? Úteis não, Ave Maria, né? Coitada da pessoa. Aí, no caso, quando são contados, são corridos, né? Corridos, contados é a mesma coisa. É, né? Até. Não, né? São contados é 13. O prazo para tomar posse em cargo público não pode ser prorrogado, certo ou errado? Ai. Não pode ser prorrogado? Acho que isso aí tá errado. Deve ter alguns Tá casos. errado, pode ser. Alguns 17. casos. Isso. E eu tô com a listinha. Você tá impresso aí? Tem um espaçozinho para fazer anotações aí. Eu vou digitar quais são os casos que podem, tá bom? Tá, eu tô sem a listinha, mas vou anotar no caderno, que depois eu vou imprimir a listinha e passar na listinha. Os casos que são prorrogados, né? O concurso. O concurso que são prorrogados, né? O prazo para tomar posse são prorrogados. Licença médica ou odontológica. Licença médica ou odontológica. Licença maternidade. Licença paternidade. Paternidade. Não. Licença. Anotou licença paternidade? Licença para serviço militar também, tá? Tá. Começa aí. Eu já vi uma questão aí da Suzeli, né? Falando férias. Mas férias não, né, gente? Já pensou, você é legada pública, você é seletista. Aí já pensou que tá de férias do correio, aí você passa no concurso, aí você, não vai tomar porque tá de férias no correio. Férias não existe não, pode ir em qualquer lugar. Isso, Claro que verdade. não. Até você estatutário também, claro que férias não.
Você passou, né? Você quer assumir o mais rápido possível. Férias não. Essas aqui Verdade. tudo são impedidas, né? Você tá ali de licença médica, um atestado, odontológica, né? Porque dente é uma mini É. cirurgia. Maternidade, você tem Uhum. seu filho pequeno ali. Paternidade também, você quer curtir o filho. Serviço Uhum. militar, né? Geralmente é obrigatório. Mas férias, você pode estar lá no Havaí, minha filha. Opa, saiu a minha nomeação. Volto correndo pro Brasil, compro uma Uhum. passagem, mesmo não tendo dinheiro. Ah, vai vir muito dinheiro de onde é que agora que eu vou conseguir, vai vir muito dinheiro. Não Uhum. existe férias, né? As bancas costumam Isso. colocar férias, tá? Uhum. É isso aí, licença médico-odontológica, licença maternidade e serviço militar. Agora, Uhum. 14, está no artigo 17, tá? Uhum. Artigo 14. É de 5 dias úteis o prazo para o servidor entrar em exercícios contados da posse. Certo ou errado? 5 dias úteis. Certo, né? Certinho, ele é nomeado ali, foi nomeado. Aham. Aí, 30 dias para tomar posse. Tomou posse Uhum. lá. Igual você que teve a posse do servidor. Aí acredito que tenha sido hoje, então. Hoje eles entraram em exercício. Foi segunda-feira passada, né? Uhum. A posse dos monitores. Então eles entraram hoje, Uhum. segunda-feira, das úteis. Que aí veio terça, Uhum. quarta, quinta, sexta. Uhum. Aí sábado não conta. Aí hoje, Uhum. segunda-feira. Então hoje eles Uhum. entraram em exercício, 5 dias, né? Uhum. Essa daí tá no artigo 19, tá bom? Certo. Aham. É, 15. Ao entrar em exercício, o servidor é nomeado para o cargo de provimento efetivo. Fica sujeito ao estágio probatório, pelo prazo de 3 anos. Na hipótese de acumulação ilícita dos cargos, o estágio probatório é cumprido em relação a cada. Eu falei lista. É cumprido em relação a cada cargo, em cujo exercício esteja o servidor permitido o aproveitamento do prazo de pontuação. Certo ou errado? Eu acredito que isso aí é errado. Ela está errada. Vamos aqui por parte, ó. Para me Uhum. explicar que essa está errada nessa parte permitida, vedado. Uhum. Na linha, mas vamos ler ela de novo aqui, ó. Ao Uhum. entrar em exercício, o servidor nomeado para cargos de provimento efetivo fica sujeito ao estágio probatório pelos prazos de 3 anos, né? Ok. Tá Uhum. no estágio probatório. Quem foi nomeado, Uhum. quem entrou em exercício hoje já começou o estágio probatório. Uhum. Na hipótese de acumulação lícita de cargo. Tem aqueles Uhum. casos, professor com técnico científico, Uhum. é, 2 cargos privativos da saúde com profissão regulamentada, né? Uhum. É, esses casos aí, lícita, né? Se ele conseguiu acumular. Uhum. Estágio probatório é cumprido em relação a cada cargo. Ou seja, trabalho professor 40 horas, um estágio probatório, e à noite, professor 20 horas. É um estágio para cada um. Uhum. É um para cada um. Ou igual, ou eu sou professora. Estou sendo bióloga em algum lugar aí, alguma autarquia aí, ou algum órgão aí, estou sendo bióloga, né? Sendo uma cargo científico. Uhum. Nos dois lugares, né, trabalhando em órgãos diferentes, né? Cujo pode ser acumulado, Uhum. posso, como é que eu falo? Eu tenho que cumprir 2 estágios. Estágio para professora, por exemplo, enfermeira. Estou sendo enfermeira em outro lugar, porque enfermeira e Uhum. professora pode, a Bia mais pode. Então, posso dar esse Uhum. exemplo porque pode, é lícito, tá? Uhum. É um cargo lá, é um estágio no hospital, outro na escola. Não tem esse negócio de fazer um Isso. estágio só, não. Tá? Uhum. Isso mesmo. É cumprido em relação a cada cargo, em cujo exercício esteja o servidor permitido o aproveitamento do prazo ou pontuação. Não é, ó, é 2 e não é permitido, é vedado, tá? É É dado, vedado o né? aproveitamento de prazo ou Uhum. pontuação. É vedado, gente, eu não posso somar, Uhum. não. Cada acumulei, são independentes entre si, tá? Os Uhum. probatórios.
Isso daí está no artigo 22 e no 23, tá? Essa questão. 16. O servidor pode desistir do estágio probatório e ser reintegrado ao cargo do provimento efetivo anteriormente ocupado, no qual já possua estabilidade, observando o disposto na legislação. Certo ou errado? Certo? Está errado porque não é reintegrado, é reconduzido. Reconduzido, né? Lembra da música do Francelino? Reintegração. Integração. Quando o juiz anula a demissão. Quando o juiz anula a demissão. Ó, reintegração. Retorno do inocente. Re de retorno e de inocente. Então, não é se ele está voltando por cargo de origem. Ó, é conduzido. O CO, cargo de origem, né? Se está voltando. Se ele desistiu do estágio probatório, ele não está sendo reconduzido, ele não está sendo reintegrado, está voltando por cargo de origem. Alguma dúvida nessa daí? Tudo ok? Não, tá tranquilo isso aqui. Questão 20, tá no artigo 24, tá? Questão 17. É vedado à administração pública conceder licença não remunerada ou autorizar afastamento sem remuneração ao servidor em estágio probatório. Certo ou errado? Sem remuneração é vedado, né? Vedado, tá certo essa questão. Isso, tá certo. Existe a licença que não remunerada, que às vezes o servidor precisa se afastar para tratar de problemas pessoais, né? Isso, isso mesmo. Só que quem está em estágio probatório, né? Ele não pode, né? A pessoa que está há 3 anos aí, os monitores aí que entraram agora, eles vão ter que cumprir só daqui a 3 anos, eles podem tirar essa licença, né? Eu acho que os pedagógicos, né? Então todo mundo serviço público, acho que eles ficaram afastados aí para poder fazer a empresa, né? Os pedagógicos, né? Agora que é necessário você se afastar e é remunerado, né? E eles são efetivos e estáveis, né? Isso. 7. É vedado a administração pública. Ah, não, esse aí já foi, né? Já foi. Agora é a 18. O servidor em estágio probatório pode exercer qualquer cargo em comissão ou função de confiança no órgão, autarquia ou fundação de lotação, ser cedido em outro órgão ou entidade, para ocupar cargo de natureza especial ou equivalente. Nível hierárquico. Fica suspensa a contagem de tempo do estágio probatório, quando ocorrer o segundo caso citado, certo ou errado? Isso é errado, né? Tá certo, tá? A pessoa que está em estágio probatório, ele pode sim, tá no artigo 26 e 27. Ele pode sim, ele pode ser cedido, pode um cargo, ele pode uma função de ele pode carga em comissão ou uma função de confiança, sim, tá? Você já viu aquela, né? Carga em comissão é para qualquer um, função de confiança é só servidor. Você já viu essa, né? Aí tem até um mnemônimo disso aí. Carga em comissão, qualquer um. Aí função de confiança. C-O-N em confiança. Confiança, se lembrar de concursado. Isso mesmo. Entendeu o mnemônimo? Concursado. Pois ele pode sim pegar um cargo em comissão ou ele já a função de confiança é exclusiva para servidor, né? Ou seja, vou dar um exemplo aqui. O professor Marcos, né? O professor Marcos que foi aqui na Ceilândia, ele foi, como é que fala o nome? Ele era da regional de Ceilândia, né? Ele era diretor da regional aqui da Ceilândia. Ele estava numa função de confiança, né? Servindo uma função de confiança. Então, pode ser estável ou em estágio probatório, pode, os dois, tá? Só que aí o estágio, como diz a questão, fica parado, fica congelado ali. E depois ele volta, né? O estágio, ele volta a correr, tá? Isso. Fica congelado e depois volta a ser contado, né? Vamos lá para 19. Durante o estágio probatório, são avaliadas a aptidão, a aptidão e a eficiência do servidor para o desempenho do cargo, com observância dos fatores: assiduidade, pontualidade,
disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Certo ou errado? Certo, né? Certinho. Aí você não imprimiu, deixa até um espacinho para escrever um mínimo aí, que é as dicas para resposta. Vou ditar Hum, para. tá. Uhum. Coloca aí AS. AS. Aí depois coloca dica. Aí ficou as Dica. dicas, né? Não é dicas, Aham. não. É dica, as dicas. Certo. Aí depois separa PRA, pra. Pra. Aí depois resposta. Não é resposta. É só Respo. resposta. Uhum. RRESPO. Uhum. As dicas para resposta. Que aí Uhum. você vai lembrar esse as. Você vai Uhum. lembrar de Acesso. assiduidade. Assiduidade. Uhum. Esse de disciplina. Isso. Esse C, capacidade de iniciativa. Esse pre, esse pra produtividade. Esse A, não sei de onde é que Isso. ele tirou esse A. O res de responsabilidade, o pó de pontualidade. Uhum. Isso. Isso mesmo. Tem o rapid aí que eu esqueci como é que o pessoal fala lá. É rapid. Rápido. É, rapid. Deixa eu ver como é que é o rapid. Acho que é responsabilidade, assiduidade, é rapid, Uhum. produtividade, iniciativa, de Uhum. disciplina, rapid. Cada um inventa um mnemônimo, né? É. Ela é Esse igual, aqui, é a legal dica porque para associa, né? esse a dica para resposta eu peguei do Marcelo Santos. É, né? Essa aí tá no artigo 28, tá? E as Uhum. bancas gostam de colocar no meio aí, como é que é? Eu gosto de colocar outras coisas. Eu esqueci o nome, probidade. Probidade eu não sei, Probidade. esse é coisa de governador, né? Uhum. Probidade administrativa, coisa do governador. O Uhum. servidor não tem nada disso, não. É só esse aí, o as dica para resposta. Uhum. É, no estágio probatório, em todas as avaliações, é assegurado ao avaliado amplo acesso aos critérios de avaliação, o conhecimento dos motivos das notas que foram atribuídas, o contraditório e a ampla defesa, nos termos da lei complementar. Certo ou errado? Certo, né? Certo. Princípio da transparência, né? Uhum. Tem que estar tudo, os motivos, tudo, as notas, né? Está no artigo Uhum. 28, Uhum. questão 21. A avaliação especial prevista na Constituição como condição para a aquisição da estabilidade deve ser feita por comissão especial um mês antes de terminar o estágio probatório. Estou errado. Você tá parecendo errada. Está errada. É 4 meses, tá? Começa assim, Uhum. quando é o estágio probatório. É a cada 6 meses a avaliação do estágio probatório. Uhum. Mas assim, Isso. antes de terminar, 4 meses antes, né? Tem que ser avaliado, né? A última avaliação 4 meses antes de terminar, tá bom? Uhum. Tá no artigo 29 essa daí. Certo. 22. O servidor reprovado em estágio probatório deve ser, conforme o caso, exonerado ou reintegrado ao cargo de origem. Certo ou errado? Exonerado ou reintegrado? Tá errado esse exonerado aí. Exonerado tá certo, sim, é exoneração, né? E Isso. lembrando que exoneração não é punição, o pessoal gosta muito de colocar como punição. É, punição é demissão, Reprovou, né? tá certo. O que tá errado Punição é demissão, né? é a demissão. Ele é exonerado, sim. Mas se Uhum. ele for efetivo em outro órgão, ele não Uhum. é reintegrado. Ele é Uhum. reintegração é o quê? Ele é demitido quando o juiz anula a demissão. Sem justa Reintegra. causa, né? Tipo assim, É, ele é demitido. É... como se fosse a justa causa, né? Segundo a lei Isso. 140. Uhum. Então, aqui, ó, quando ele é reprovado em estágio probatório, ele é exonerado, né? Uhum. Rua é exonerado. Uhum. É, demissão é como se fosse a justa causa, a demissão por justa causa na CLT. Ele é exonerado, Isso. sim, a exoneração do servidor, sim.
Agora, Uhum. ou reintegrado para o cargo de origem. Ele não é reintegrado. Reintegrado é outra coisa. Ele é reconduzido. Lembra? Cargo voltou para o cargo de origem. É reconduzido. Recondução é quando a Isso. pessoa desiste do estágio probatório. Ah, eu sou servidora na Secretaria de Educação, passei no Senado, não gostei do Senado, quero voltar para a Secretaria de Educação. Até parece que uma coisa dessa acontece, né? Das dúvidas. É, Mas, verdade. enfim, é quando você quer voltar, então você é reconduzido. Mas quando você é reprovado no estágio probatório, você é efetivamente, ele é reconduzido. Reintegrado é quando você é demitido, o juiz anula a demissão e você volta. É o retorno do Isso. inocente, do inocentado, Uhum. do injustiçado também posso falar. Alguma Uhum. dúvida nisso? Sobre Não, não. recondução, reintegração, exoneração, tá ok? Não, tranquila. Uhum. Aí ó, CO, cargo de origem, tá? Eu estou sendo Uhum. repetitiva, mas esse show de R's que tem na Lei 804 confunde a gente, né? Isso. 3. O servidor estágio só perde o cargo nas hipóteses previstas na Constituição. Certo ou errado? É errado, né? Certinho, tá certinho, tá na lei desse jeito, tá? Uhum. E anota aí o que está previsto na Constituição. Uhum. Está no artigo Constituição. 41 da Constituição. Só fala assim no artigo 33 da Lei 840. É previsto Uhum. na Constituição. Você tem que saber o que está previsto na Constituição. Que é em virtude de sentença transitada e julgada, né? Uhum. O PAD, né? Assegurado a ampla defesa e a Uhum. avaliação periódica de desempenho. Sei. Uhum. Eu não sei onde é que está esse excesso de gastos que os professores falando, mas essa questão aqui eu pesquisei tudo na Constituição, tá no artigo 41, depois você dá uma olhada lá no artigo 41 da Constituição. Em virtude de ter Uhum. sido julgado, em assegurado ampla defesa, avaliação periódica de desempenho. Mas Uhum. eu já vi professor falando aí, né, que tem o STJ, não lembro disso. Uhum. Não sei se eles tiraram, né, da lei, mas na época eu não vi. Mas você olha lá no artigo 41, tá? Dá uma olhada Eu acho que esse depois aí. excesso de gasto é assim, quando um determinado órgão esteja passando por uma situação delicada, aí começa a fazer tipo uma avaliação quem poderá ficar naquele órgão, tipo para enxugar o órgão, né? Devido àquela situação. É. Agora vamos pra. Ô, Kennedy, lá no meu guarda-roupa tem um pijaminha seu, né? Agora vamos aqui para 24, tá? Esse aí tá no artigo Isso. 33, mas também Uhum. conta o artigo 41 da Constituição, tá? Tá. Uhum. É, vamos lá, 24. Uhum. Reversão é o retorno da atividade do servidor aposentado por invalidez, quando por junta médica oficial comprovada a sua reabilitação quando constatada administrativa ou judicialmente, a insubsistência dos fundamentos de concessão da aposentadoria voluntariamente, desde que cumulativamente haja manifesto interesse da administração expresso em edital, que fixe os critérios de reversão voluntária e interesses que estejam em igual situação, tenham decorrido menos de 5 anos da data da aposentadoria, haja cargo válido, certo ou errado? Isso aí está errado, é do aposentado, mas em geral, né? Tá, eu vou ler para você com calma, vamos por parte. A questão está correta, mas eu vou Uhum. explicar ela fatiada. Uhum. Reversão, a gente sabe que é a pessoa aposentada que quer voltar para o cargo, né? Meu Uhum. pai, quando ele estava vivo, ele aposentou na Secretaria de Saúde, exemplo como meu pai. Mas Uhum. ele estava doido para ser revertido, ele estava doido para voltar, ele não estava aguentando ficar em casa, né? Acho que foi mais Sei. por isso que ele adoeceu, não aguentou, né? E vários Uhum. colegas dele disseram que isso aí foi tudo morrendo também. É, verdade. É retorno do velho, lembrar. O Uhum. aposentado velho, né? Retorno do velho. Esse mnemônimo aí que Uhum. o Francês diz, né? É o retorno da atividade do servidor aposentado. Por invalidez,
A pessoa pode aposentar por invalidez, está inválido, ele teve meu pai, no caso, ele aposentou pela idade mesmo, né? Não foi pela idade, foi pelo tempo de serviço. Tem idade, Uhum. vamos lá, quando por invalidez, quando por junta médica oficial, sim, for comprovada sua reabilitação. Quando constatada administrativamente ou judicialmente a insubsistência dos fundamentos de concessão da aposentadoria. Ou seja, é tudo uma junta médica, né? Que vai ver, opa, esse é Uhum. inválido, não dá mais para Uhum. trabalhar. Tem tudo uma Uhum. junta médica. Uhum. Tem o juiz, tudo, né? Que determina a aposentadoria, né? Uhum. Até também você como seletista nos Correios também é assim, né? O nosso amigo Moacir que aposentou, né? Foi o juiz também, né? Que deu, né? Por invalidez, né? É verdade. Cadê? Dos que é da aposentadoria cadê? Judicialmente. Quando constatada judicialmente da concessão da voluntariamente. Desde que cumula. Peraí. Sua reabilitação. Ó. Até que quando comprovada a sua reabilitação. Aí não pode, né? Quando constatada ou judicialmente insubsistência dos fundamentos de concessão da aposentadoria. Tá? Voluntariamente. Aí tem a aposentadoria voluntária. Desde Uhum. que cumulativamente. Meu pai aposentou voluntariamente na época, tá? Ele Uhum. entrou lá. Desde que cumulativamente haja manifesto interesse da administração. Série de interesse. Uhum. Expresso edital. Que fixa os critérios da reversão voluntária. E ele queria sim se reverter voluntariamente aos interesses que estejam em igual situação. Tenham decorrido menos de 5 anos. Ou seja, meu pai ele ficou só uns 2 anos aposentado. Ele podia, se ele quisesse. 2 anos depois que ele se aposentou, ele morreu. Esse meio termo, ele querendo se reverter, ele podia sim. Mas, ô Nicole, sai! O que é isso? Oxe, que conversa. Ei, eu tô online aqui. Mamãe tá online aqui, Nicole. Dá licença, deixa eu continuar. Sai, Nicole! Coisa. Tá, desculpa aí. Não, Quem tá tudo no YouTube bem. assistindo é assim. Cadê? Estudar em casa é assim mesmo. Não, tudo bem. Nicole, fica lá perto do seu pai. Tá vendo que eu tô ocupado aqui? Porque eu só brigando os dois o tempo todo, brigando. Tá, onde é que eu tava mesmo? Aqui. Então, meu pai tinha 2 anos, ele ia, esses 2 anos, ele tava querendo voltar, né? Aí ele Uhum. tava no prazo ainda, porque é até 5 anos, como diz a questão aqui, ó. Uhum. Critérios de interesse igual situação, decorrido há menos de 5 anos. Sim, depois de 5 anos ele não poderia mais. Da aposentadoria, Uhum. haja cargo vago. E tinha que dar cargo vago para ele, né? Tinha que ter o cargo dele Uhum. lá. Uhum. Senão não pode, não, né? Isso. 25. É de 15 dias contados o prazo para o servidor retornar ao exercício, contados da data que tomou ciência da reversão. Certo ou errado? 15 dias? Isso aí tá errado esse prazo, né? Tá errado esse contados, 15, são de 15 dias úteis, tá? O Úteis, velho né? tem 15 dias úteis para voltar. Eu falo velho, é Uhum. para lembrar de reversão, tá? Para associar Isso. reversão com o retorno do Isso. aposentado, o Isso retorno mesmo. do Uhum. velho, né? Isso, aham. Que o próprio nome aí te dá úteis, tá? Não é contados não, é úteis, 15 Ah, dias tá. úteis É que úteis, o né? velho tem que Uhum. voltar, tá? Uhum. Legal. Para ser revertido, né? O aposentado ser revertido. Tá Uhum. no 34. A Uhum. 24 tá na 34, a 25 também tá na 34. Uhum. 26. Não pode reverter o aposentado que tenha completado 70 anos. A reversão deve ser feita no mesmo cargo ou no cargo que resulte sua transformação. Certo ou errado? É errado, né? Tem que ser compulsório, né? 70 anos. Não.
A aposentadoria compulsória é quando acho que é quando tem 70 anos, 75. Acho que tem Isso. alguma que estão falando aqui. Mas assim, então, se é a compulsória, a pessoa já tá, é muito idoso lá, não pode, não tem Uhum. mais condição de trabalhar. Então é compulsória, é obrigatória, É né? obrigatória, Ex- aham. Expulsória, como diz o professor Gustavo Salles. Uhum. É, mas quando a pessoa tem 70, aí é que tá falando da reversão, ela querer voltar. Aí não Uhum. pode, ó, não Não pode pode. reverter que é Uhum. voltar, né? É o Isso. aposentado voltar. Não pode reverter que tenha completado 70 anos. Não pode, né? Isso. Porque Aqui tá é certo aí. obrigatório, né? A aposentadoria é obrigatória de 70 anos, né? A reversão deve ser feita no mesmo cargo ou cargo resultante de transformação. Ou seja, tem que Uhum. voltar para o mesmo cargo. Se ele aposentou na CDF, no mesmo cargo, mas aí se foi transformado, aconteceu alguma coisa assim, aí foi enviado para outro cargo ali, aí tudo bem, né? Foi transformada, no caso daqueles restribuição, né? Aconteceu uma restribuição. Uhum. E fala na Lei 840, né? Está previsto, né? Tá certo a Uhum. 26, tá? Tá no artigo 34 e 35. Vamos Uhum. lá para 27. A recondução é a reinvestidura do servidor anteriormente ocupado em cargo resultante de transformação, quando invalidada sua demissão ou decisão administrativa ou judicial, com reestabelecimento dos direitos que deixou ferir ao período que esteve demitido, certo ou errado? Errado, teria que ser reintegração, né? É reintegração. 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 Quando o É. juiz anula a demissão. Quando o juiz Uhum. anula a demissão. Francelina aí. É isso. Certinho. O juiz anula a demissão, ou deixou a FI, aí ele é indenizado esses anos todinhos, né? Ele é indenizado. Uhum. Uhum. Tá no artigo 36, tá? Certo. Caput do artigo 36. 28. É de 5 dias úteis o prazo para o servidor retornar ao exercício do cargo, contados a data quem tomou ciência da reintegração. Certo ou errado? Certo, né? Certo? Em 5 dias úteis, o reintegrado tem que voltar. Esses prazos, Uhum. é muito prazo na 840, né? Uhum. 29. A recondução é o retorno do servidor estável em estágio probatório ao cargo anteriormente ocupado, observado a legislação decorrente de reprovação de estágio probatório, desistência do estágio probatório, reintegração do anterior ocupante. Certo ou errado? Errado, né? Tá certo. Espera aí. Uhum. Ela caberia recurso? Eu não sei. Está no artigo 37, ó. A Uhum. recondução é o retorno do servidor. Não sei porque que ela caberia recurso. A recondução é o retorno do servidor em estágio estável, ele é estável ou em estágio probatório Uhum. ao cargo anteriormente ocupado, ou seja, né, ele desiste do estágio probatório, observado a legislação Uhum. decorrente, reprovado estágio probatório, desistente, aí esse reintegrado anteriormente ocupante, ou seja, ele está ali no cargo ali. Aí a pessoa, eu vou dar um exemplo que o Francelino gosta de dar. É a mulher que foi demitida naquela creche, na creche que o Uhum. menino saiu sozinho, foi para casa sozinho na creche. Ele saiu, Uhum. aí a professora foi demitida. Uhum. Só que aí o juiz analisou, né? Ela foi demitida ali. Aí botaram outra professora no lugar, passou no concurso, botou em outro lugar. Só que aí o juiz foi analisar que não foi só ela a culpada, né? Teve a pessoa na portaria, segurança. Ah, Então, é. ó, Uhum. ela voltou ela foi reintegrada, ela é Reintegrada. inocente, dizem que ela é Uhum. inocente, ela Isso. foi injustiçada. Ela Isso. retornou, o retorno do inocente, ela foi reintegrada. E aquela professora que estava no lugar dela lá, ó, expulsa, né, do cargo, porque ela foi, e vamos supor que ela já era servidora em outro órgão. Então, Uhum. ela foi reconduzida para o cargo de origem, né? Uhum. Recondução, o CO do recondução, cargo de origem.
Isso mesmo. Você quer pesquisar? Vamos lá para 30. A remuneração do servidor posto em disponibilidade proporcional ao tempo de serviço. Não pode ser inferior a um terço do que é percebida no mês anterior da disponibilidade. Certo ou errado? Certo, né? Certinho, né? Tá na lei isso aí. Tá no parágrafo único do artigo 38. Disponibilidade. Aí o Francelino sempre fala aquilo. Como é que é? O servidor tá em casa, ele peida, cheira, recebe. Aí ele até faz assim. Aí ele faz assim com a mão. Proporcional. Peida, cheira, recebe. Proporcional. Nossa, os mnemônimos do Francelino sim, são fantásticos, né? É proporcional a um terço, né? E não pode ser inferior, cadê? É proporcional do tempo de serviço, né? Não é integral. Isso. As bancas gostam de colocar integral. Não pode ser inferior a um terço do que percebia no mês anterior. Não pode ser inferior a um terço, não. Quando ele está em disponibilidade. 31. A redistribuição é o deslocamento da lotação do servidor no mesmo órgão, autarquia ou fundação na mesma carreira de uma localidade para outra. Ao passo que remoção é um deslocamento do cargo ocupado ou para outro órgão, autarquia ou fundação do mesmo poder. Certo ou errado? Isso aí é errado, né? Redistribuição? Tá trocado isso aí, tá? Aham. Aí tá falando que a redistribuição é o deslocamento do servidor para o mesmo órgão. Não, não é. Isso aí é a remoção. Remoção. Tá? Remoção e distribuição são as formas de remanejamento que fala na Lei 840, né? É a remoção. A pessoa, o servidor vai lá no cargo, né? O cargo dele vai o cargo para a mesma carreira, né? Quando ele pede remanejamento, o professor de remanejamento para outra escola, eu estou na Secretaria de Educação, vejo muito isso. Aí tá falando aqui, ao passo que o deslocamento do servidor ocupado para outro órgão autarquia. Não, aí é redistribuição. O cargo é redistribuído para outros órgãos, né? Tá trocada essa daí, tá? Certo. Tá no artigo 41 e 43. 32. É de 30 dias o prazo para o servidor retornar ao exercício, contados a que tomou ciência do aproveitamento. Deve ser tornado sem efeito o aproveitamento e ser cassada a disponibilidade do servidor que não retornar ao prazo. Certo ou errado? Errado, né? Tá certo, tá? É de 30 dias contados, tá? É 30 dias contado o caso servidor que tá posto em disponibilidade e voltar, tá bom? 30 dias contados, né? Um mês certinho, né? Um mês de 30 dias no caso. E se ele não voltar, a disponibilidade dele vai ser cassada, né? O ato se torna sem efeito e vai ser cassada. É da data que ele tomou ciência. Saiu ali no Diário Oficial. 33. Eu vou botar o celular para carregar aqui, porque ele tá pertinho de descarregar. Vou colocar aqui, ainda tem um monte de questões aí, né? Tá gostando do estudo? Tá entendendo tudo? Tá tranquilo. É bom esse assunto, né? É. E automaticamente faz uma revisão, né? Do que a gente já tem, assim, de noção, né? Cadê? Onde é que eu tava? Cadê? O substituto faz jus aos vencimentos, subsídio pelo exercício do cargo de direção ou chefia, pagos a profundo dos dias de efetiva substituição. Certo ou errado? Certo. Esse aí é do Kennedy, tá? Ele tem que levar para a escola dele, tá certo, tá bom? Desculpa. Tá certo, tá? O substituto faz jus aos vencimentos do subsídio, né? Pelo exercício do cargo de direção e chefia, pagos à proporção dos dias de efetivo. Tá no artigo 44, tá bom? 34. É proibida a acumulação remunerada dos cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários.
Dois cargos de professor com dois cargos de professor, um cargo de técnico com de científico, dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas, certo ou errado? Certo, né? Ela está errada por um detalhezinho. Vamos por fatiar a questão. É proibida a acumulação, a regra é essa. Acumular cargos é proibido. Remunerada de cargos é certo, né, quando haver compatibilidade de horário, para dois cargos de professor. A gente vê muito na rede. Trabalha 40 horas mais 20 horas, 60 horas na secretaria, né? Normal, pode acumular com professor. Aí que um cargo de técnico com de científico. Não é assim que na lei fala. A lei fala um cargo de professor com cargo de técnico ou científico. Ou científico, é. Vamos explicar. Posso ser professor e posso ter cargo técnico, né? Posso ser técnico em alguma coisa, algum concurso com nível técnico, né? Ou um cargo de científico. Sou formada em um exemplo do Carlinhos Costa, por exemplo, né? Professor de biologia na Secretaria de Educação, formado em biologia. Isso. Ele, professor de biologia na Secretaria de Educação, mas ele também, ele passou no concurso na ANA. Então ele era biólogo, ser biólogo na ANA. Então, professor de biologia na Secretaria de Educação, biólogo na ANA. Biologia, biólogo, científico, né? É técnico com científico. Não posso cargo técnico, ser técnico no lugar do curso técnico, ou científico em outro lugar. Não, tá? É professor com cargo técnico ou científico. Aí foi isso que eu falei, que professor. Lembra que eu falei que eu posso ser professora e enfermeira? Isso. Eu não sabia disso. Eu não sabia. Mas saúde, fala que dois saúde. Então, mas não fala professor da saúde. Sim, mas eu vi uma aula do professor Rodrigo Cardoso, ele falou que médico, pode ser professor e médico, pode, porque tanto médico e enfermeiro, quem trabalha no hospital, é ciência. Médico é um cargo de medicina, né? Um cargo de médico. É um cargo científico, né? Enfermeiro também é científico, então pode sim, tá? Às vezes a banca pode inventar uma situação hipotética, colocar alguma coisa desse tipo, né? A gente sabe a regra do jeito que está escrito, mas isso tem que já colocar na situação hipotética. Fulana passou no concurso para professor, ela pode assertiva essas historinhas aí para tentar derrubar o candidato. Pode sim, tá? Você entendeu, né? Pode. Quer comentar alguma coisa disso? Aí, dois cargos ou empregos privativos da saúde com profissões regulamentadas, né? Ou seja, cargo privativo, né? Aqueles cargos de saúde, né? Que eu passo ali na saúde, situação da saúde. Igual, por exemplo, a gente vai fazer SES aí, o concurso aí da SESDR. Posso acumular os dois concursos aí, o do AVAS, a gente e o ACS? Pode, porque são cargos privativos da saúde. Médico com médico, médico com enfermeiro, médico com radiologista. Cargos privativos da saúde. Agora não sou. A gente administra cargos de agente administrativo da saúde. Não posso. Porque sei quantos não é privativo da saúde. Agente administrativo tem tudo que é cargo. Que mais? Agente de ação, agente de sei lá, auxiliar isso. São cargos que tem na saúde, às vezes tem na CSDF. Não, isso aí, deixa lá em cima, Kenneth. Não, pode não, claro que não. Não me atrapalha não, me dá isso aqui. A propaganda da Nestlé. Me dá isso aqui, não atrapalha não. Tá. Propaganda da Nestlé. Isso, né? Ou seja, né? Aí, assim, como eu falei, em tudo quanto é lugar. Às vezes na saúde vai ter um técnico disso, técnico daquilo. Porque tem órgãos da saúde. Tipo, médico é da saúde. Enfermeiro é da saúde. Radiologista é da saúde. Entendeu? Entendi. Alguma dúvida na 34? Não, tranquilo, isso daí. Tá no artigo 46, tá? Ela
Ela só estava errada por conta desse técnico, não é assim, é professor, um técnico ou científico, né? Um técnico, Isso. biólogo num lugar e técnico, aí não pode, aí não, né? Aí na lei não Isso. fala isso não. 35. Verificada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos, funções públicas ou proventos de aposentadoria, o servidor deve ser notificado para apresentar opção no prazo improrrogável de 1 ano contados da data da posse no segundo cargo. Certo ou errado? Isso aí tá errado, né? Prazo improrrogável? Não, isso tudo tá errado. Prazo improrrogável, 1 ano, contados da data da posse do cargo. Não, claro que não. Um absurdo sem nem, né? Uhum. 10 dias da data da notificação, que ele fica sabendo ali, opa, acumulou cargo ali. Aí a administração pública vai atrás do que ele acumulou ilegalmente. Ele tem 10 dias, né, para escolher qual que ele quer. A administração é uma mãe, né? A administração pública é uma mãe. Ela ainda te dá essa opção. Ela não pune você de cara, não, tá? Isso. Aí você tá no artigo 48, tá? 10 dias para escolher um dos cargos. 36. Caracterizada no processo disciplinar a acumulação ilegal, a administração pública deve observar o seguinte: viu lá no PAD, né? Abriu um PAD quando fica ilegal. Reconhecida a má-fé, exonerar o servidor do cargo vinculado ao órgão, autarquia ou fundação onde o processo foi instaurado, comprovada a má-fé, exonerar o servidor do cargo vinculado ao órgão, autarquia ou fundação foi instaurado. Provada a boa-fé, aplicará a sanção de demissão, destituição ou cessação da aposentadoria, disponibilidade em relação aos cargos e empregos em regime de acumulação ilegal. Hipótese ou em outras entidades de vinculação devem ser comunicados. Certo ou errado? Isso é errado, né? Caracterizada a má fé, né? Lá no primeiro onde está falando onde está má fé, boa fé. Se a administração, olha, vê a boa, caracterizada no processo, aí tá. O servidor está acumulando ilegalmente, como eu falei na questão anterior. Deu 10 dias de escolher. Não escolheu, abre um PAD contra ele. Aí se nesse PAD for a boa fé, como dizer na questão, aí está dizendo má fé, mas não é má fé, boa fé. É isso aí. Exonerar o servidor do cargo vinculado ao da autarquia, onde o processo fica instaurado. Ou seja, aquele cargo lá, dá 2 cargos lá, um deles que abre processo, aí vai exonerar ele. Se for boa fé, exonerado, fica somente com um cargo, né? Ele é exonerado. Ele não sabia, boa fé, quer dizer que o servidor não sabia que podia acumular. Ele é professor na Secretaria de Educação, mas ele viu lá na lei que pode acumular com cargo técnico. Mas ele acumulou com técnico lá no judiciário, não pode, porque técnico fala técnico, mas esse judiciário não pode, né? Porque só pode o técnico quando é de concurso técnico, mas você tem um curso técnico, né? Mas um cargo com o mesmo nome, mas não tem nada a ver, a pessoa, ele não sabia, ele não sabia. Então vamos só exonerar o cargo dele, esse que abriu o processo, ele fica com outro, porque ele não sabia, é a boa fé. Isso mesmo. Então é assim que ela acha. Aí na outra parte aqui, onde está a boa fé embaixo, é má fé. Má fé. É má fé que fala, aplicar, se descobriu que é má fé, não. Ele quis acumular mesmo, ele estava enganando a gente. Se nesse processo foi instituição, aplicar a sanção de demissão. Aí ele é demitido, né? Demissão sim. É uma punição, não é exoneração, como as bancas tentam nos confundir. Destituição é quando você está no cargo em comissão, né? Que não pode acumular dependendo do cargo em comissão. Não, destituição é da função de confiança. Esse nome só cai a função de confiança. Destituição ou cassação da aposentadoria. Se a pessoa está acumulando proventos, a pessoa trabalhou a vida toda ilegalmente. Está acumulando ali 2 aposentadorias ali ilegalmente.
Aí, aí as aposentadorias são cassadas, né? E a Uhum. disponibilidade, a pessoa foi posta em disponibilidade e está acumulando carga ali e tem Uhum. uma disponibilidade lá também, caçada a disponibilidade. Uhum. Em relação aos cargos ou empregos, em regime de acumulação ilegal, hipótese em outras entidades devem ser comunicados. Uhum. Aí você entendeu esse negócio da barra-fé e da boa-fé, né? Uhum. Tá no artigo 98, tá? Uhum. 37. Uhum. A vacância do cargo público decorre. Vacância é deixar cargo vago, né? Uhum. Vamos ver aqui o que está dizendo. Exoneração, demissão, destituição do cargo em comissão, aposentadoria, falecimento, perda do cargo, dos demais casos previstos na Constituição Federal. Certo ou errado? Certo, né? Certinho, né? A Uhum. vacância do cargo, vamos lá, ó, exoneração é exonerado, né? Reprovou no estágio probatório. Gera Uhum. vacância, demissão, ó. Fez um Uhum. crime lá, alguma coisa lá. Uma infração grave do grupo 1 ou infração grave do grupo 2. Uhum. É demitido, né? Destituição Isso. do cargo em comissão. A pessoa está em comissão ali e é mandado, faz uma coisa errada lá, mandado embora, né? Uhum. Aposentadoria, quando a pessoa é aposentada, tá vendo no 20. Eu trabalhando no 20, uma Uhum. professora foi aposentada, chegou uma professora contrato temporário. E os Uhum. efetivos agora vão tomar posse dos, dos aposentados, né? Tem vezes que sai até no Uhum. diário oficial, você toma Uhum. posse e o nome de. É muito difícil acontecer isso, mas acontece. Já vi na Secretaria de Uhum. Educação. Falecimento, morreu. Teve uma professora esses dias aí que morreu aí, né? A Secretaria de Educação Nossa. deixou vago também. Perda do Uhum. cargo nos demais casos previstos na Constituição, né? Excesso de gasto, PAD, não sei o que lá, né? Uhum. Você está no artigo 50 sobre a vacância. Isso. 38. A exoneração do cargo de provimento efetivo dá-se unicamente de ofício. Certo ou errado? Errado, né? Errado. De ofício é uma delas. E a pedido do servidor também, tá? Isso. Uhum. 39. A exoneração de ofício dá-se exclusivamente quando o servidor for reprovado em estado probatório, tendo tomado posse e não entrar em exercício no prazo estabelecido. Certo ou errado? Certo, né? Certinho. Ele é exonerado, ele não tomou posse. Uhum. Exoneração de ofício, né? O professor, ele pode pedir, né, a exoneração, Uhum. é o provimento, né, efetivo, pode ser de ofício, né? Quando a Uhum. administração quer exonerar, ou ele pede ali, ele quer voltar para o cargo de origem, ele quer ser Pedido. reconduzido para o cargo de origem, né? Ou ele não gostou Uhum. mesmo lá, não me identifiquei com esse órgão, quer ser exonerado. A Uhum. quando de ofício. É exclusivamente Uhum. quando você for reprovado em estágio probatório, tendo tomado posse Uhum. e não entrar em exercício. Ele não entrou ali. Uhum. Aí ali ele é exonerado, né? Tá no Uhum. 51, tá? Uhum. 40. A servidora, questão 40, né? Vai até Uhum. a 49. Tá Uhum. acabando. Uhum. Grande, né? Esse simulado. A Elegante servidora mesmo. gestante, a servidora gestante que ocupe cargo em comissão sem vínculo com o serviço público não pode, sem justa causa, ser exonerada de ofício, sem a confirmação da gravidez, até 5 meses após o parto, salvo mediante indenização paga conforme do regulamento. Certo ou errado? Tá correto, né? Tá correto, né? A servidora de Uhum. carga em comissão, ela não tem essa licença maternal, essa licença não. Uhum. Ela ganhou, ela não pode ser mandada só se for com justa causa, né? É Uhum. ser exonerada, né, de ofício. Uhum. Desde que a confirmação da gravidez cadê? A confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Ou Isso. seja, ela tem a segurança ali, né, no cargo em comissão, que é livre nomeação e livre Livre exoneração. exoneração. Ela Uhum. tem 5 meses ali, né? Salvo Uhum. mediante indenização. Se for salvo mediante indenização paga na forma do regulamento. Tem Uhum. que pagar ela, né? Se você
querer demitir ela ali, de querer exonerar, ela tem que pagar, né? Tem que ser Uhum. indenizado. No artigo Uhum. 53. Uhum. 41. Salvo a disposição legal em contrário, o servidor efetivo fica sujeito ao regime do trabalho de 30 horas semanais. Certo ou errado? É errado, né? Na lei 800, aqui fala 30. Uhum. No artigo 37. Lá na lei orgânica fala 40 horas. Uhum. Tá? Aqui 40 é só o nome da lei, 840. Mas pro trabalho não, tá? Ah, tá. Uhum. 42. No interesse da administração pública, mediante a anuência do servidor, o regime de trabalho pode ser ampliado para 40 horas semanais, observada a proporcionalidade salarial. Certo ou errado? Errado, né? Não, pode sim, pode ser ampliado. Na verdade, na via de regra, ninguém trabalha 30 horas, é 40 horas ou mais. Uhum. Porque na 840 fala de um jeito, na lei orgânica já é 40 horas, aqui é 30 horas. E aqui pode ser ampliado no artigo 56. E todo mundo já trabalha assim. Uhum. Vamos lá, 43. O serviço noturno, a hora é considerada como sendo 30 minutos. 52, né? 52 minutos e 30 segundos. 30 né? segundos. 52 minutos e 30 Uhum. segundos. Serviço Uhum. noturno, tá? 44. Para atender às situações excepcionais temporais do serviço, a jornada de trabalho pode ser ampliada a título do servidor extraordinário em até 2 horas. Certo ou errado? Pode. Certo. Pode sim, até 2 horas, tá? Tá no artigo 60. Extraordinário é a famosa hora extra, né? É, a hora Até 2 extra, horas. aham. Isso mesmo. Aí na lei fala serviço extraordinário, né? Serviço extra. Uhum. Serviço extraordinário. 45. O servidor que estiver matriculado em curso da educação básica superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar da unidade administrativa, sem prejuízo do exercício do cargo, pode ser concedido horário especial. Certo ou errado? Certo. Certinho, tá? Uhum. Porque tem horário especial lá na educação básica, né? Uhum. Na educação superior, para fazer uma faculdade, sim, né? Até mestrado, né? O pessoal estava dizendo que a gente pode, sim, no horário de serviço. No caso, eu posso, minha residência à tarde, eu dou aula à tarde. Se eu quiser fazer um mestrado, eu posso, né? Uhum. Está no artigo 61. 46. Pode ser concedido horário especial ao servidor com deficiência ou com doença falciforme, que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme. Certo ou errado? Certo, né? Certinho, eu tenho um primo que tem a doença falciforme. Uhum. Está no artigo 61, tá? Uhum. 47. O horário especial consiste na redução de até 20% da jornada de sua necessidade. Deve ser atestada por junta oficial. Certo ou errado? É errado, né? Até 2 horas? Até 20% é até 50%, tá? Ah, tá. É a metade. O horário especial é a metade. Redução até. E aqui é até. Uhum. Pode ser 20%? Pode sim. Mas é até 50%, né? Você entendeu essa diferença Sei. do até? Você sabe, né? Isso. É Uhum. até 50%, né? Dependendo assim, do grau da deficiência, da doença falciforme, né? Uhum. 48, acabando, falta só 48 a 49. Uhum. 49. Com prejuízo da remuneração ou subsídio, o servidor pode ausentar-se do serviço mediante a comunicação prévia da chefia por 2 dias para doar sangue, realizar uma vez por ano exames médicos preventivos e periódicos, voltados ao controle de câncer de próstata, mama, colo do útero, ou por até 3 dias para se alistar como eleitor
ou requer transferência de domicílio eleitoral por 7 dias consecutivos, incluindo a ocorrência da razão do casamento, falecimento do cônjuge, companheiro, parceiro homoafetivo, pai, padrasto, madrasta, filho, irmão, enteado, ou sob guarda ou tutela, certo ou errado? Certo, né? Um monte de erro aí. É, Pra doar sangue, pra que 2 dias doar sangue? Um dia só já basta. um dia só, né? Falecimento aí. Não é 7 dias, é 8 dias, tá? 8 E as dias, coisas né? estão tudo certo aí. Uhum. Casamento, ó, esse aqui tá uma vez para exames preventivos voltados, 2 vezes por ano, tá? Não, 2 vezes ou uma vez? Uhum. Esse aqui eu não lembro, mas eu não lembro, tem que ver no artigo 62 aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver a lei aqui no artigo 62 direito aqui. É Eu tô aqui. na dúvida sobre esse negócio de câncer aí que fala. Isso. Artigo 62, né? É artigo 62, deixa eu ver no SINGDF, onde tem as leis. Uhum. É artigo 62. Sem prejuízo à remuneração ou subsídio do servidor, pode ausentar-se do serviço mediante, por um dia, para doar sangue e realizar uma vez por ano exames médicos preventivos ou periódicos, voltado para câncer, próstata ou colo do útero, seja, né? Para fazer um exame lá. No caso, a gente quer temporário, tem um abono mulher. Eu tirei ano passado, né, para fazer exames preventivos aí também. Um dia só. Vamos fazer de próstata, mulher de mama, colo do útero, né? Doar sangue também. Doar sangue só basta um dia, né? É, verdade. Você fica ali tonto, eu sou doida pra doar sangue. Um dia eu vou doar. Cadê? Por um dia. Tá. Por até 2 dias. E aqui tá falando, né? Voltados para câncer, próstata do útero. Na questão tá falando por até 3 dias. E não é até 3 dias, é até 2 dias. 2 Para dias. se alistar como eleitor ou requerer transferência de domicílio eleitoral. Não é dias, eu quero lá mudar. Ah, eu voto na escola tal, meu colégio aqui é tal. Quero mudar. Quero ir lá no TRE, no TSE, mudar o lugar para me votar, o alistamento. Não é 3 dias, não. Para que tudo isso? 2 dias, tá? 2 dias. 2 dias. É isso. Aí aqui na questão tá falando por 8 dias consecutivos, incluindo o dia da ocorrência da razão. Casamento, você casa, é 8 dias seguidos, né? Desde o dia. Eu casei hoje. Contando hoje é um dia, é 8 dias, que às vezes fala. No dia seguinte, a prova pode colocar isso. Falecimento do cônjuge, do cônjuge, do marido, companheiro, né? Se a pessoa for só morar junto, parceiro homoafetivo, pai, mãe, padrasto, madrasta, irmão. Irmão, enteado, menor sobre guarda, tá? Toda essa coisa aí. Ó, o sogro não fala aqui mesmo, não ia ter direito, não lembrava disso aí, ó. Não fala na lei. Eu pensava que tinha. Só fala padrasto, acho que eu confundi com padrasto e madrasta, né? Se faleceu também. Eu vou dar um exemplo quando meu pai faleceu. Porque eu tive esse direito aqui, né? Apesar do temporário não cumprir a 840, mas nessa parte que eu pude. Meu pai faleceu no dia 24 de fevereiro de 2020, numa segunda-feira de carnaval. Não tem, esse dia não tem, eu não trabalhava mesmo, não tinha aula. Mesmo assim, contou um dia. Ele morreu naquele dia, já contou um dia ali. Morreu naquele dia, num feriado num recesso de feriado, contou.
dia 25, né? No carnaval mesmo, na terça-feira, dia considerado feriado, segundo dia. Contou. Uhum. Uhum. Quarta-feira de cinza. Contou. Uhum. Uhum. 3 dias. Aí na segunda, sexta, que é o dia de trabalhar. Eu não trabalhei. Uhum. É, quarta, ou quinta e sexta. Já foi 5 dias. Esses 2 dias eu não fui. E os Uhum. outros dias foi contado também. Sábado, domingo. 7 Uhum. dias. Uhum. Aí segunda-feira, Uhum. 8 dias. Que era o dia também que eu tinha direito de ficar em casa também. Na terça-feira. Então dá Uhum. data que ocorreu, né? Aí Uhum. tem o atestado de óbito, tudo, né? Vários Uhum. documentos. Foi até lembrar, né? Mas tudo bem. Uhum. Cadê? Onde é que eu tava mesmo na questão? Ah, tá. Agora é a 40. É a 40. Casamento. Eu falei do casamento também, né? Isso. Tá. Esse aí tá no artigo 62, tá? Uhum. Agora a última questão, como diz o professor Wesley, para passar a conta e fechar a régua, né? Uhum. 49. As faltas injustificadas do servidor configuram abandono do cargo, que ocorrem por mais de 30 dias consecutivos. Inassiduidade habitual e ocorrem por mais de 60 dias corrido no prazo de 12 meses. Certo ou errado? Uhum. E tá certo ou errado? Certo, né? Tá errado. Olha, Tá errado, né? o abandono de. Vou falar sobre o abandono de carga quando você fica mais de 30 dias. E não é 30 dias, Uhum. é mais de 30 dias, ou seja, 31 dias seria, né? Sabe que eu botasse uma situação hipotética, né? Que ela põe essas coisas Uhum. aí. Aquela historinha para derrubar o candidato. Para Uhum. tentar derrubar. E aí a gente não vai ser derrubado, né? Uhum. Fé em Deus. Sem Deus. É, mais de 30 dias é abandono de cargo. Mas aqui, ó, Uhum. é a inassiduidade habitual. Que é injustificada, é quando é do período de um ano, é até 60 dias mais interpolado. Faltei 10 hoje, depois trabalho mais 5, mais 10. No prazo de um ano, Uhum. vou tendo aquelas falsificadas, soma um tempinho. Aí isso é a Uhum. inassiduidade habitual. E assim, esse aí tá no artigo 64. E assim Uhum. terminamos o nosso simulado aí. Uhum. Aí Espero que tenha. agora. Não, foi interessante, porque você recapitulou muita coisa que eu estudei até com o Rodrigo Cardoso também. Ele é Muita excelente. coisa. Excelente, nossa. Pois é. Aí amanhã eu não vou participar porque eu tenho que elaborar aula de domingo, né? Mas quando for quarta, quinta, sexta, em diante, eu vou participar. Amanhã é PNE, acho que é PNE, é a PNE. Isso, Aí depois de amanhã é a legislação do PNE. Aquelas isso metas, mesmo. né? Eu te mando o gabarito aí. Uhum, tá ótimo, tá bom. Mas foi muito bom mesmo, né? Vemos assim muita coisa. É, é Não só. verdade. Foi uma recapitulação geral, né? É, Pois é, amanhã eu vou só elaborar a aula de domingo, né? Que eu tiro um dia na semana para elaborar e já deixar no grupo, né? Aí quando for a parte de quarta-feira eu vou participar de todos, tranquilamente. tranquilo. Ah, Patrícia, boa noite. Vou comer alguma coisa que agora me bateu uma fome aqui agora. É verdade. Boa noite aí, até amanhã, até quarta-feira então, né? Então tá, Você que obrigada, assiste meu. no YouTube, ó, se inscreva Uhum. no canal, Isso, curta e compartilhe para aquele grupo de estudos lá que você tem. é Você isso está, aí. Dê tá? um like, um joinha, que conhecimento aqui é para todos nós. Uhum. Então tá, obrigada, Andressa. Obrigadão. Obrigada a Tá, você aí. tá, tchau, com Deus. É isso aí, gente. Inscreva-se, o canal é nosso. Boa noite e até a próxima. Fique com Deus. Tchau.